Muito bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Hoje é dia 21 de maio de 2015, uma quinta-feira, um pouco atrasados hoje, são 20 horas e 21 minutos. Peço desculpa aí pelo atraso. Nós estamos estudando o capítulo 4, que intitula-se Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no seu item número 24, que tem o subtítulo, é uma instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Essa comunicação foi dada por São Luís, na cidade de Paris, em 1859. E ela diz, e aqui trata-se de uma pergunta feita a ele, e a pergunta era a seguinte: quais são os limites da encarnação? Resposta é: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compactado, ou melhor, menos compacto, desculpe, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. Está bem claro para vocês? De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais até a purificação completa que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. Você sabe exatamente o que ele quer dizer com isso, né? Sabe? Não? E você, Denise, sabe? Exatamente. O que significa exatamente essa informação que ele está dando aqui? Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles como nos mundos inferiores. Eles estão só de passagem, não é isso? Não, eles não estão só de passagem. Aquele mundo é destinado para esses espíritos superiores. Só que eles não estão, como nós, atrelados a esse mundo, fixados sem poder sair, quando em estado de vigília. Só sempre está em estado de vigília. Em estado de vigília, nós não temos condição de sair daqui, a não ser com uma nave espacial aí, mas em situações precaríssimas, né? Eles não, eles ficam nesse mundo quanto à necessidade, quanto eles precisam ficar, mas eles ficam transitando pelo universo na medida das suas necessidades, na medida dos seus interesses. Ah, não é só o pensamento? Não, eles transitam. Não é só o pensamento que se desloca, o espírito se desloca onde quer. Eles não estão atrelados ao mundo como nós. Eles não ficam fixados no mundo como nós estamos. Eles podiam se desligar mesmo estando, por exemplo, lá em lá mais avançado, de lá eles mandam, né?
Eles podem sair de lá. Podem sair no momento que desejar. No momento que eles desejarem. O corpo que eles têm lá. Na realidade, o corpo deles chega um ponto que não encarna mais. Ele está falando aqui de espíritos avançados. Mais do que esse. Como é que é? Mais avançado que esse. De Júpiter. Mais avançado, né? E eles, o perispírito desses espíritos, eles praticamente se confundem com o espírito, de tão eterizado que é. Então, é tão sutil que vai aonde quer. Tem já comunicação, desse mundo mais avançado que São Luís está falando aqui, ó. São Luís está dando uma dica de como é lá, de como eles vivem lá. Olha lá, esses não ficam sujeitos a eles como nos mundos inferiores. Aqui inferior, né? O feliz já é muito superior ao nosso. E é além disso que ele está falando, então. Na realidade, ele está falando dos espíritos como em Júpiter, por exemplo. Tá? Em Júpiter, os espíritos não estão fixados no planeta. Eles vivem no planeta, mas eles não estão fixados no planeta. Qual é o trabalho deles? Eles saem de lá e vêm inspirar bons pensamentos para nós aqui, em mundos como o nosso. Entendeu? Eles não estão fixos no planeta como nós. Nós não podemos sair daqui. Nós não temos como. Mesmo para mundos mais inferiores que o nosso. Nós não temos condição de fazer isso. Eles podem. Eles têm como. Né? Essa é a afirmação. Você consegue se desligar um pouco do corpo dele quando a gente está de fora? A gente, quando se desliga do corpo, sim. Se tem condição, se tem evolução para isso, pode transitar pelo universo, pode ir a outros mundos, conhecer outras culturas, conhecer outras tecnologias e tudo mais. Né? Embora o perispírito tenha que se revestir dos elementos que compõem aquele planeta. Você não entra no planeta com o mesmo perispírito. Sim. Né? O nosso perispírito não entra naquele planeta. Se algum de nós tiver condição de se deslocar para um outro planeta, tivermos evolução para isso, ele vai àquele outro planeta, mas ele tem que revestir o perispírito dele de maneira a ser condizente com os componentes, com os elementos que compõem aquele planeta. Deixa eu perguntar como que eles inspiram a gente de lá? Eles não inspiram de lá, eles vêm aqui inspirar. Não, para isso que eu pergunto, como eles inspiram, né? Embora eles possam fazer isso, porque o pensamento não, para o pensamento não há distância. Para o pensamento não há distância. Mas eles vêm mais a miúde ao planeta, verificar em loco o que está ocorrendo, de que maneira eles podem ajudar e tudo mais. O senhor estava fazendo uma oração lá, o senhor está fazendo uma oração que está pedindo, né? O senhor dá o endereço, está preparado naquele horário, tudo para estar lá, né? Que eles vão até lá. Isso, é isso mesmo. Então é assim. O espírito vai mesmo. Ele vai literalmente. Não é que ele vai pelo pensamento, não. Ele vai literalmente. Ele vai assistir a pessoa. Né? Ele vai no local assistir a pessoa. Por isso que a gente, quanto mais preparado está, mais assistência você recebe. Né? Mais condição de receber essa assistência você tem. Né? Muito bem, vamos então continuar lendo. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar por toda parte, tá vendo? Aqui ele faz a afirmação clara, tá vendo? Onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Embora eles estejam habitando um planeta mais elevado, um planeta feliz, eles podem se deslocar pelo universo. Como espíritos. Não, mesmo habitando esses planetas. Porque eles aqui, olha, que vem um pouco antes, ó. Vamos ver aqui o segundo parágrafo, ó. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele está falando do corpo, não é isso? Do corpo. Porque quando ele responde a pergunta, ele fala, bom, não tem limite propriamente dito se você considerar o corpo.
Considerando-se o corpo, ó, vamos ler novamente. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito. Qual é o envoltório que constitui o corpo do espírito? Perispírito. Pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Ou seja, à medida em que há evolução do espírito, o perispírito ele se depura, ele vai se tornando mais sutil, mais leve. Na realidade, não é o perispírito que se depura, é o espírito que forma o perispírito mais purificado, mais sutil. Tem que estar. O perispírito ele tem que condizer com a qualidade do espírito. Né? Se ele vai encarnar na Terra, por exemplo, ele forma com os componentes da Terra, porque ele tem que encarnar aqui, ele tem que formar o perispírito com os elementos que compõem o planeta. No entretanto, ele forma o seu perispírito da maneira mais sutil que ele puder formar num planeta como esse. Então, o perispírito de um espírito missionário, de Jesus foi o maior exemplo, né? Mas de um espírito missionário, de um espírito que vem, um espírito mais elevado, é completamente diferente do meu, por exemplo. Entendeu? Que é um perispírito grosseiro, num corpo grosseiro. Porque a gente é atrasado, intelectual e moralmente. Então, o nosso perispírito não é tão sutil quanto o deles. Já em mundos mais elevados, essa sutileza, essa fineza do perispírito é infinitamente maior. Né? Então, nesse mundo eles estão revelados. Mais ou menos como no nosso, né? Tem de tudo. Tem quem está chegando dos mundos de regeneração para um mundo feliz, e tem aquele que está saindo do mundo feliz para não reencarnar mais. Como o nosso, mas no nível mais alto. Evidente, no nível deles, né? Mas em nenhum mundo tem só uma qualidade de espírito, a não ser no mundo puro. Nos mundos onde a hierarquia espiritual não tem diferença. Aí sim, onde habitam os espíritos puros, onde eles se reúnem, só se reúnem espíritos puros. Entendeu? Aí sim, mas nos mundos onde existe a evolução... planeta para eles também. São planetas, na realidade, são estações que eles usam para passar. O Sol é uma delas, segundo o que os espíritos informam. Entendeu? O Sol é uma delas. Então, eles utilizam-se para fazer as suas reuniões, fazer os seus acertos e tal, sei lá. A gente não pode nem imaginar o que eles fazem, né? Não dá nem para imaginar, né? Mas eles utilizam-se, mas eles vão em todos os lugares do universo. Eles são co-criadores, né? Eles é que organizam, eles é que orientam, eles é que... enfim, eles é que fazem tudo aquilo que a gente conhece, com a nossa ajuda, guardadas as devidas proporções, né? Mas eles é que são vamos dizer assim, os ministros de Deus, né? Aqueles que recebem de Deus a ordem para fazer isto ou aquilo. Então, depois ele segue dizendo o seguinte: em certos mundos mais avançados que a Terra, o perispírito, já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes, ou seja, a doença. Né? Ou seja, nesses mundos felizes, a doença praticamente não existe. No mundo de regeneração, ainda existe. Menos, mas existe. Né? No nosso, então, nem se falar, né? Existe comunicação no mundo de regeneração? Como? Comunicação? Da comunicação aqui? Se eles dão, aqueles que habitam o mundo de regeneração, claro, evidente. Evidente, com certeza. Dão sim, porque a diferença deles conosco é que nesses mundos já não existe mais o egoísmo, a violência, como existe no nosso. Mas eles ainda passam por provas. Eles ainda passam por provas. Então, seria muito agradável para um espírito que ganhou essa condição vir no mundo como o nosso, dar bons exemplos, dar boas orientações, né? Boas indicações, procurar ajudar de alguma maneira. Né? Evidente, né? Evidente. Ele vai se sentir bem fazendo isso, como qualquer um de nós se sente bem
ajudando alguém, né? Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. Então, o corpo se torna de tal maneira desmaterializado que perispírito e corpo quase que não tem diferença nenhuma. De acordo com o mundo, aqui o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui é o que ele afirma na obra toda. Em cada mundo que se vive, nós temos um perispírito diferente. Não existem dois perispíritos iguais em mundos diferentes, né? Mesmo no nosso mundo. Chega a confundir com o corpo? O corpo chega a se confundir com o perispírito. Então, a gente não consegue ver o perispírito, né? Mas lá eles conseguem. Lá eles conseguem. Lá eles conseguem. Lá é pelo fato de estarmos aqui. Pelo fato de nós estarmos no nosso grau evolutivo que a gente não consegue ver. Não consegue. Né? É por isso que espíritos que vêm de Júpiter ajudar o homem aqui na Terra, eles vêm com o corpo, vêm com tudo, mas a gente não consegue visualizar. Porque se confunde com o perispírito. Nosso órgão de visão ainda não está apropriado para esse tipo de visão, né? Não consegue captar, né? Se tem um espírito aqui igual a Jesus, você consegue ver ele encarnado assim? Sim, porque estaria num grau diferente. Estaria encarnado, mas teria uma condição diferente, né? Uma situação diferente. Né? O perispírito é diferente, o próprio conhecimento do espírito é diferente, né? Jesus, ele lidava com os espíritos como lidava com os encarnados, e ele dá prova disso ao longo do Evangelho. Você estudando o Evangelho, você percebe isso, né? Ele fala com os espíritos, ele conversa com os espíritos, né? Ele dá prova disso direto. Ele não podia fazer mais abertamente, fazia na frente dos seus seguidores, né? Lembra do caso da transfiguração? É uma prova disso. A transfiguração, você não lembra dessa passagem? A transfiguração, quando ele manda Pedro vigiar e se reúne com Elias e com João Batista. E Pedro vê ele completamente transfigurado, uma luz muito intensa e tal. Não lembra disso, dessa passagem? É uma passagem evangélica, né? E ele fazia isso naturalmente, ele promovia esse fenômeno naturalmente, na frente dos seus seguidores, mas na frente do povo de um modo geral, não, porque as pessoas não entenderiam, não saberiam entender, né? Ou confundiriam, fazer alguma coisa. Ela está perguntando em que página nós estamos. Na página 69, viu, filha? Página 69. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui. Deixa eu colocar aqui ela agora que ela conseguiu conectar. Tá ali. Agora que ela conseguiu conectar com a aula. Mas Jesus tinha, sim, essa condição de conversar, né, de falar com os espíritos, de perceber os espíritos, pela sua condição evolutiva, né? Alguns encarnados aqui, eu conheci um senhor aqui em Jaú, da Casa Ortigosa de Calçado, você deve conhecer a casa, pelo menos, o seu Francisco Ortigosa, chegaram a conhecer? Não. Seu Francisco Ortigosa, eu convivi com ele uns 12 anos, mais ou menos, lá no Centro Espírita Antônio de Paula. Já ouviram falar desse Centro Espírita? Aqui em Jaú, na Rua Sebastião Toledo de Barros. Ele era um vidente, a vidência dele era tão intensa que ele chegava a confundir encarnado com desencarnado. A Juliana Ortigosa, que vocês conhecem, de vez em quando ela vem. Aí ela fazendo uma brincadeira. É palhaça, viu?
ela era pequenininha, né? Era pequenininha ainda. E a loja de calçado é diferente do que é hoje, era mais estreita e comprida. E no meio, um pouquinho para trás da loja, tinha o escritório dele. Eu conheci bem esse escritório, que algumas vezes eu entrei lá para conversar com ele e tal. De vez em quando eles estavam correndo, porque atrás ficava o depósito, né? O almoxarifado da loja, onde guardava os calçados e tal, para servir a população, os fregueses, né? E a Juliana, com os primos, ficavam brincando ali, correndo, brincando de esconde-esconde, brincadeira de criança, né? E de vez em quando elas falavam assim umas para as outras, ó, o vô tá ficando louco, ele fala sozinho. E ele pegava os espíritos na porta da loja, levava esses espíritos para dentro do escritório e doutrinava o espírito dentro do escritório. Ele tinha uma evidência que era uma coisa extraordinária. Era uma coisa fabulosa. Olha, a mediunidade, ela não depende de moralidade, ela não depende de cor, ela não depende de raça, ela não depende de sexo, não depende de nada. Não é porque a pessoa tem uma mediunidade, vamos dizer assim, mais pronunciada, né? Mais efetiva, vamos dizer assim, né? Que ela é melhor ou pior que as outras pessoas. Não, conhecia ele, dá para ter uma noção. Ele era uma pessoa muito séria. Esse eu posso dizer, que era uma pessoa muito séria, ele tinha o espiritismo, ele vivenciava o espiritismo de uma maneira muito séria, né? Era uma pessoa da maior responsabilidade. É um dos fundadores do Teresa Pelati, o seu Chico Ortigosa, um dos fundadores do Hospital Teresa Pelati, né? Quer dizer, uma pessoa seríssima, uma pessoa íntegra, moralmente, séria, pai, chefe de família, ele teve, não sei se foi 9 ou 10 filhos, uma coisa assim, né? Conheci a dona Julinha, que era a esposa dele, convivi com a Elete Ortigosa bastante, foi fundadora dessa casa, a Elete, vocês conheceram a Elete? Ela esteve aqui algumas vezes, em festas da casa, ela vinha de vez em quando e tal. Então, a única da família que seguiu os passos do pai foi a Elete, dos filhos. E a Juliana, que eu sei que frequenta Centro Espírita, não conheço nenhum outro, e da família que frequenta Centro Espírita. Mas o seu Chico sempre foi um cara seríssimo, e é um cara que tinha uma mediunidade desse tipo, desse jeito que eu estou falando. Eu achava que nascer dentro de uma fase que eu tenho conhecimento seria bem mais fácil. Entendi? Eu disse que sobre só os 3, né? Se eu nascesse numa casa onde tivesse já o meu pai ou minha mãe que tivesse já bem conhecimento, seria bem mais fácil para minha vida. Encaminhava, é claro, evidente. É como o caso das minhas filhas, né? Desde pequenininha elas convivem com o assunto, se fala do assunto, se discute o assunto, né? Elas nasceram espíritas, as duas, né? A Luciana foi mais relutante, mas a Juliana é espírita desde sempre. Uma vez o padre, sabendo que as duas eram espíritas, elas foram fazer catecismo perto de casa, né? Vamos fazer catecismo, né? Tudo bem, eu nunca proibi nada, né? Mas aí chegou não sei se numa missa, numa reunião lá, o padre falou que quem era espírita podia sair do ambiente e as duas foram embora. Levantaram e foram embora. É muito chato fazer catecismo. Quer dizer, bom, saíram ganhando, né? Mas elas nasceram numa família espírita. A Juliana convive com os espíritos desde sempre, a mais velha. A Juliana, essa que está conosco pela internet. Ela convive com os espíritos, fala com os espíritos, vê os espíritos e tal. Quer dizer, para ela é natural isso, é uma coisa natural. E a Luciana também convive com os espíritos. Só que a Luciana ela tem medo, sabe? Ela fica mais distante. Agora está um pouco mais próxima, mas ela tinha medo, ela não e via constantemente, vê, percebe. A Juliana conversava, e ela reclamava, pedia para a mãe parar mãe, pede para a Juliana parar de conversar com os espíritos que eu quero dormir. Quer dizer, então, essa intimidade com o assunto vem desde nenezinho, desde sempre, né? Aí realmente facilita a vida mesmo, né? Realmente. Mas vamos lá, vamos continuar lendo para a gente entender. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se
confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste no envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Vê que ele não usa a palavra evolução, né? Que a matéria não evolui, se transforma. Eteriza-se, né? Eterizar-se o que é? Fica mais sutil, mais leve, né? Mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles. É o que a gente estava conversando, né? Eles não ficam ligados ao mundo, eles podem transitar pelo universo, como é o caso do pessoal de Júpiter. Lembra? Quando nós estudamos, que nós vemos que a tarefa deles é vir inspirar bons pensamentos em mundos como o nosso? Sim, né? Você sabe que era vir, tipo, só o pensamento. Né? Não, ele vem mesmo. Ele vem mesmo. Podem transitar, né? Podem transitar pelo universo livremente. Né? Para que essa história de colônia aí? Para que serve esse troço, né? Então, o espírito tem muito mais o que fazer, porque o espírito que tem essa liberdade de transitar pelo universo, ele vai ficar ligado a um lugarzinho só. Tanta coisa para ver, tanta coisa para conhecer, tantas culturas. E outra coisa, Orlando, mesmo que ele não seja um missionário, mesmo que ele seja um espírito que ainda tem que encarnar na Terra, fazer ainda algumas encarnações na Terra. Imagina o que ele tem para conhecer de cultura, de tecnologia, o que ele tem para conhecer, de entrar em contato com outras pessoas. É a mesma coisa que nós aqui no mundo. Um cara que tem um pouco de dinheiro, que tem condição de sair, quanto ele não conhece de coisa diferente, de gente diferente, de línguas diferentes, de modos de viver diferentes, a cabeça dele faz isso, ó. Abre, se amplia. Como é que vai ficar ligado em Jaú? Mesma coisa. A comparação é a mesma. O espírito desencarna vai ficar em Jaú? Vai ficar no universo, né? Não vai ficar no lugarzinho. Né? Vai aprender, vai conhecer, vai entrar em contato, vai saber. Aqueles que não têm condição, simplesmente não têm condição, não sai de onde está. Fica marcando o passo. Até melhorar e entender que precisa melhorar para poder ter essa condição. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu dou uma matéria, acho que foi na TBS, um período bem atrás, lá que não poderia ter. Tem umas pedras bem simétricas, bem. Daí o pessoal não entende porque é aquilo ali, né? Então ele acha que são extraterrestres que vieram, que é como diz para a época, né? Uhum. Então a explicação do espírito que seria os espíritos mais elevados que eram nessa época. Na realidade, o fato é assim. Nós vamos chegar a estudar isso no livro dos Espíritos. E isto é muito fácil de entender. Existe uma mecânica no universo que o Criador criou para a evolução dos espíritos, que se chama transmigração das almas. A transmigração das almas presume o quê? Um espírito um pouco mais elevado, com um pouco mais de conhecimento, desenvolvimento intelectual, e não tão desenvolvido assim moralmente, sai do nosso mundo para habitar o mundo inferior. Um grupo de espíritos, vamos dizer que faz estrepolia aqui no nosso mundo e tal, né? Mas tem a inteligência avançada, desencarna em massa e vai viver no mundo desse. Vai ser exilado no mundo desse. O que vai acontecer com esse grupo de espíritos encarnando no mundo desse? Vão levar esse conhecimento que já tinham e vão desenvolver esse conhecimento ali, não é assim? O que vai acontecer com os espíritos que não têm esse conhecimento, que, no entretanto, vão conviver com esse grupo de espíritos? Vão aprender, com certeza. Vão aprender coisas que não sabiam, como fazer as coisas, como criar máquinas, como desenvolver tecnologia e tudo mais, não é assim? E isso acontece também conosco. Espíritos mais elevados, que habitam outros mundos, também são enviados para cá, em grupo. Aí você pega
a sociedade egípcia, das dinastias egípcias. Eles tinham um conhecimento profundo de matemática, eles tinham um conhecimento profundo o que estuda as estrelas, meu Deus, astronomia. Eles tinham um conhecimento profundo de geografia, de conhecimento profundo de reencarnação. Eles tinham conhecimento de várias coisas. Por exemplo, a ciência de construir as coisas, eles tinham um conhecimento profundo daquilo, tanto que até hoje não se sabe como eles pegaram pedras que pesam 13 toneladas, 15 toneladas, e conseguiram colocar lá no alto da pirâmide. Né? Até hoje não se sabe. Isto é fruto exatamente dessa transmigração das almas. Esses espíritos foram exilados no nosso mundo, porque não tinham condição de viver no mundo em que viviam. No entretanto, trouxeram para cá conhecimentos que nós não tínhamos, e quando melhoraram do ponto de vista moral, foram levados novamente para o seu mundo. Essa explicação que não tem, né? Na realidade, mas eles partem de que pressuposto? Que a vida é uma só. A coisa começa por aí. O grande nó da questão começa aí. Eles consideram a vida do berço ao túmulo. A ciência faz a mesma coisa. A ciência faz exatamente a mesma coisa. Quando você considera só assim, a coisa fica inosada mesmo. Então você começa a atribuir a coisas que você desconhece. Ele não vai ter explicação daquilo, né? E quando você atribui uma coisa a coisas que você desconhece, você dá asas à imaginação. Quando a imaginação ganha asas, meu amigo, vale qualquer coisa. Vale qualquer coisa. A Yara está falando que as pirâmides são sobrepostas. Diz assim, não é triste para o espírito conhecer uma coisa em estado de erraticidade e depois ser limitado numa encarnação? É claro que é. Por isso que muita gente aqui tem uma coisa chamada melancolia. O sujeito fica numa melancolia danada, sem saber muito bem porquê, né? Sem saber muito bem do que, e na realidade é o espírito dele que está com saudade do lugar onde ele veio. É isso. Muito bem. Vamos seguir aqui. Vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui hoje, né? Ele segue dizendo naquela frase, o estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar por toda parte. Quer dizer, ele deixa bem claro aqui, não fica nas entrelinhas, né? É uma afirmação. Ele vai aonde for necessário. O que nós temos que entender a respeito desses espíritos é o seguinte, eles têm muito conhecimento e precisa colocar o conhecimento em prática para adquirir sabedoria, para tornar-se espírito puro. Por isso que vivem 600, 700, 800 anos e reencarnam quase que imediatamente, para colocar em prática, colocar em prática, colocar em prática, colocar em prática. Né? Onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. O que ele quer dizer com isso? Do ponto de vista da Terra, é penosa a reencarnação. É penosa. Né? Mas do ponto de vista de um mundo feliz, não tem nada de penoso.
O próprio nome já diz, o mundo é feliz. Né? Então, o que importa, estar ou não encarnado? Você está encarnado, mas você está feliz. Né? O sujeito que habita um planeta como esse, ele sabe que o resultado da vida dele vai ser um só. Ele vai tornar-se, mais dia, menos dia, espírito puro. Ou seja, ele vai ser plenamente feliz, ele mais feliz do que ele já é. Não dá nem para a gente entender uma coisa. A gente não consegue nem conceber uma coisa dessa. A gente tem que fazer um esforço de imaginação para poder chegar perto, né, do significado disso. Né? Então, é isso que ele quer dizer. Se a gente considerar, do ponto de vista do corpo, as encarnações, elas não têm limites propriamente dito. Né? Mas do ponto de vista da felicidade do espírito, elas têm limites, sim. As encarnações, encarne e desencarne, é totalmente diferente. Não entende? As encarnações não é igual. O processo que a gente passa para encarnar é diferente. Você fala o nascimento da pessoa, se é diferente? Olha, eu posso só imaginar o seguinte: no mundo feliz como esse, e que é composto por elementos diferentes do nosso, né, o corpo é diferente, porque ele está composto por elementos diferentes. Consequentemente, por exemplo, se nós usamos o oxigênio para alimentar a vida, sem oxigênio não se vive, lá deve ser uma outra coisa, um hidrogênio, um azoto, sei lá, algum outro gás, algum outro elemento, né, que eles usam. Então, consequentemente, o corpo não é o mesmo. Agora, como pare o filho nesse lugar, não dá nem para imaginar. A gente só pode presumir que deve ser um processo diferente, talvez menos doloroso. Não sei se indolor, né? Mas eu diria talvez menos doloroso, né? Provavelmente. Né? É um processo que deve trazer, já traz alegria para nós, mas para eles deve ser muito maior a alegria, né? Porque lá eles sabem quem estão recebendo, quem é esse espírito que está reencarnando, por que está reencarnando. Ou vamos receber a ajuda de fulano, está reencarnando, né? Se for um espírito mais elevado, né? Um espírito em últimas encarnações, vamos dizer assim, né? Muito maior, né? Lá praticamente a infância não existe, quer dizer, o sujeito amadurece rapidamente, até porque a psique do espírito é completamente diferente da nossa, né? Nós temos que ter aquele período de infância, onde praticamente a vida não se desenvolve, né? A vida moral, eu estou falando, né? O cara vai assumir a vida moral dele aos 25, homem aos 30 anos, quando assume, né? Quando não vira moleque o resto da vida, né? Tem homem que é moleque o resto da vida, não amadurece, né? Mas mulher, por exemplo, amadurece mais cedo, assume a vida moral um pouco mais cedo, né? Diferente, completamente diferente da nossa. A Juliana estava falando assim: estava me sentindo exatamente assim ontem, melancólica. Acabei de comentar com a mãe, parecia quase uma tristeza, sem explicação aparente. É assim que a gente se sente mesmo. Vem de um mundo bom para encarnar num treco como esse aqui. E ela está fazendo uma série de perguntas aqui. Os animais também precisam passar por todos os mundos? Como é que a gente pode responder isso? Eu presumo que os animais passem por um número de mundos, de espécie de mundos, muito maior do que nós. Né? Porque eles têm que depurar, né? Fazer a sua depuração até chegar ao estado nominal. Então, quer dizer, acho que o número de mundos pelos quais eles passam, porque a gente encarna no mundo de prova e expiação até merecer viver no mundo de regeneração. Eles encarnam no mundo de prova e expiação, encarnam, reencarnam. Talvez até passar por todas as espécies, sei lá, né? A gente não sabe como é que é a mecânica. Provavelmente lá não, provavelmente não existe, mas no mundo feliz a gente sabe que existe. Eles têm linguagem própria, eles se comunicam com o homem. É completamente diferente daqui, né? Até chegar no estado nominal, quer dizer, a coisa vai ser completamente diferente da gente, né? Eu digo, a extensão, número de encarnações ou reencarnações no mesmo planeta
vai ser muito maior, evidentemente, porque eles precisam ainda atingir a fase nominal. O homem, pelos seus esforços, ele pode apressar essa situação. No caso deles, eles têm que seguir um trâmite, vamos dizer assim, né, um processo, através do qual eles se tornem, eles atingem a fase nominal, coisa que nós já atingimos, né? Vamos lá, então, para a gente... Temos ainda a considerar que, no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Então, essa afirmação aqui é importante, olha. Temos ainda a considerar que, no estado de erraticidade, ou seja, quando nós estamos entre uma encarnação ou outra, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Quer dizer, conforme o grau de adiantamento de cada um, ele está mais ou menos ligado ao mundo de origem. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre, esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Até aí, a importância da evolução moral e intelectual de cada um. Porque se a gente conseguir alcançar um grau em que nós consigamos, ao desencarnar, estarmos menos materializados, nós vamos ter a oportunidade de transitar mais pelo universo, de ser levado a outros mundos, de aprender outras coisas, de conhecer outras coisas, encarnando melhor. Porque, por exemplo, eu tenho isso por objetivo, né? Eu sei que, do jeito que eu sou, eu vou para o mundo de regeneração mesmo. Eu vou ter que encarnar muitas vezes aqui ainda. Mas qual que é o grande propósito meu? Pelo menos encarnar melhor. Pelo menos, né? Encarnar de uma maneira melhor. Mais equilibrado, mais, né? Com condições melhores. Né? Esse é o propósito. Porque aí você vai dando passos maiores em direção ao mundo de regeneração. Né? Sim, claro. Evidente. Evidente. Esse julgamento tem que ser sincero, honesto. A gente sabe o grau de erros que comete, né? Comete erros, equívocos, e a gente sabe que, julgando por isso, a gente sabe que vai ter que encarnar mais vezes aqui. Mas, se a gente conseguir melhorar ao ponto de conseguir encarnar melhor, certamente, os passos que nós dermos em relação ao mundo de regeneração vão ser maiores. Né? E quem sabe numa dessas a gente consegue até dar um passo maior ainda, né? E dar um salto para o mundo feliz, que Kardec disse que é possível. Né? Essa é a esperança. A esperança não, é a certeza que nós temos. Evidente. Evidente, né? Quer dizer, quando você encarna melhor, você encarna mais equilibrado, mais consciente, né? Mais maduro, né? Encara a vida com mais maturidade, né? Com mais responsabilidade. Né? Tem crianças que você percebe que é madura desde cedo. Aquela responsabilidade que ela tem em relação às coisas, a ordem, a disciplina, a organização, né? Em relação às coisas. Deseja acertar. Quando vai fazer alguma coisa, procura fazer o melhor possível. Se não está bom, pede para alguém que lhe ajude a fazer o melhor. Né? A gente percebe essa tendência do espírito para a perfeição. Né? Não depende mesmo. Né? É importante que... às vezes o pai e a mãe não chegam nem perto disso. Não estraga, viu? Não. Se for do espírito, não tem como. Tá. Então, acho que é bom a gente parar aqui, né? Porque já estamos às 9h05. Aí vamos anotar aqui hoje, dia 21/5/2015, necessidade da encarnação. Essa lição também é muito bacana, viu? Essa comunicação de São Luís aqui, porque ela vai esclarecer exatamente a respeito de muitas coisas que nós falamos aqui hoje. Eu achei que eu tinha entendido, mas
tinha entendido, né? Você demorou para entender isso? A gente vai amadurecendo, né? Porque já estudamos esse livro pelo menos umas 5 ou 6 vezes, né? Então... É verdade. Eu comecei a entender agora que eles vêm com o corpo e tudo. Eu vejo só de pensamento. Não é só o pensamento, não. O pensamento também vai aonde eles desejam, porque não tem limite, né? Não tem limite, não tem distância, né? Nada interfere quando o espírito deseja ajudar alguém ou estar em vários lugares ao mesmo tempo. Estou falando dos espíritos puros, né? Estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas esses espíritos ao qual ele se referiu, eles vão sim em missão, né? E a missão deles é inspirar bons pensamentos a espíritos como nós, né? Em mundos como o nosso, né? Em mundos onde o sofrimento é grande, né? Esse São Luís aqui, quem é? O senhor conhece? São Luís é aquele da igreja mesmo. Ele foi, se eu não me engano, um rei da França. Né? Um dos Luís, que foi rei da França, e depois ele é canonizado pela igreja, ele se torna um santo da igreja, se eu não me engano, da igreja católica. Né? Por isso que ele se comunica como São Luís. Aí ela está escrevendo, como sempre, né? Ela fala bastante quando está aqui, hoje está escrevendo bastante. Hoje ela se identificou como Yara, porque da outra vez eu já entendi, bem, já entendi. Ela tá insistindo para não esquecer de pedir para você travar a porta na hora que vocês saírem. Ela está preocupada com isso. Preocupada com o senhor. Vamos fazer a nossa... Tá certo, sim. Vamos fazer a prece de encerramento? Muito bem. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Queira o vosso amor que nós tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E ajuda-nos, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.